Boa tarde, meninos e meninas do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu, tia Roberta, estou aqui novamente, pois a nossa amada tia Ângela ainda encontra-se em descanso, ainda está em repouso para se recuperar. Mas enquanto ela não volta, estou aqui para dar aula para vocês. Desejamos que ela fique boa logo. Hoje nossa aula vai falar sobre artigo. Também vamos corrigir algumas atividades que nós já passamos, tá bom? Mas antes, vamos copiar nossa agenda? Hoje, a nossa agenda, como falei, fala sobre adjetivo. Vamos ver gênero e número e também os adjetivos pátrios. Vamos fazer a correção que a tia Ângela passou na semana antes das atividades avaliativas, que foram as páginas 168 e 169. Como atividade para classe, como a C, nós temos as páginas 170 a 175 do nosso livro de língua portuguesa e como a PC, a atividade da caligrafia. Essa atividade vai ser corrigida na nossa próxima aula, tá? Vocês podem pausar o vídeo para copiar a agenda. Vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da semana passada, que foram as páginas 168 e 169 do nosso livro de português. Podem abrir nas páginas 168. Hoje, vocês já fizeram a leitura, né? Então, hoje nós não vamos fazer a leitura do texto, porque vocês já fizeram essa leitura na atividade de casa de vocês. Vamos para a correção. Na página 168, a primeira questão, ela diz assim: o texto informativo traz informações sobre quais povos? Sobre os povos indígenas do Xingu. Segunda questão: esses povos indígenas dedicam muito tempo a atividades relacionadas à alimentação? Por quê? Sim, porque, de acordo com o texto, eles mesmos precisam produzir ou obter o próprio alimento como forma de sobrevivência. Terceira questão: como os povos indígenas produzem o próprio alimento? O texto mostrou, que eles criam animais, caçam e pescam, colhem frutos, preparam a roça e colhem o que eles plantam. Quarta questão pergunta: quais ferramentas e utensílios indígenas constroem para realizar suas tarefas? Armadilhas, canoas, cestos, arcos e flechas, zarabatanas e outros. Quinta questão. A quinta questão pergunta: responda as perguntas abaixo de acordo com as informações do texto. Item A: onde vivem esses povos indígenas? Então, onde vivem esses povos indígenas que o texto mencionou? No Parque Indígena do Xingu, localizado no estado de Mato Grosso. Item B: todos eles pertencem ao mesmo grupo indígena? Não. Eles falam diferentes línguas e têm características sociais e culturais distintas, inclusive em relação à culinária, que é sobre o que o texto fala bastante. Virando a página, lá na página 169 agora, a sexta questão ela pergunta: que elemento os indígenas precisam conhecer bem para realizar suas atividades e por quê? Então, o que eles precisam conhecer bem são as épocas de chuva e de seca, o comportamento dos animais, as épocas em que os frutos amadurecem e as épocas para preparar a roça, plantar e colher os produtos. Esses conhecimentos são necessários para ter alimentos para sobreviver. Sétima questão: quais são as informações específicas sobre a alimentação desses povos indígenas que o texto apresenta? Então, nós vimos que o texto ele apresenta duas receitas da culinária indígena Xingu. Ela apresenta o canapé, que é um pão de mandioca com amendoim,
e o mutape, que é um prato feito com peixe e farinha de mutape. Oitava questão. Marque a resposta ou as respostas com um X. Quais características de uma receita aparecem no texto? Então, entre esses 4 itens, quais são as características de uma receita que aparecem no texto? Nós vimos que aparecem os ingredientes e o modo de preparo. Então, são 2. Vocês vão marcar ingredientes e modo de preparo. Vocês já marcaram, na verdade, né? A gente está apenas corrigindo. Nona questão. Quais são os ingredientes dessas receitas? Item A, canape. Quais são os ingredientes do canape? São a mandioca e o amendoim. Item B, mutape. Os ingredientes são peixe, água, sal, pimenta e farinha de mutape. E o pontinho tem mais uma pergunta para acrescentar. Que outros ingredientes podem ser usados na segunda receita? Então, o texto mostrou que é a folha de taioba, folha de mandioca e macaxeira. Certo? Qualquer momento que vocês precisarem dar uma pausa para vocês poderem corrigir, fiquem à vontade para pausar o vídeo, tá bom? Agora que já finalizamos a correção da atividade da semana retrasada, vamos iniciar efetivamente a nossa terceira etapa. Isso mesmo, terceira etapa. E ela começa com o assunto adjetivos. Nós já vimos adjetivos no CMF, então nós vamos ter uma vantagenzinha nesse conteúdo, né? Porque agora nós vamos mais revisar. O ponto que vai ser mais novo para nós hoje é quando falarmos sobre adjetivos pátrios. Mas, por enquanto, adjetivos é mais uma revisão. Vai ser bem leve. E quem lembra o que são adjetivos? São aquelas palavras que qualificam os substantivos, atribuindo a eles características, ou seja, são as características que a gente dá para os seres. Bonito, feio, arrumado, desarrumado, legal, ruim, todos esses são adjetivos. Alguns exemplos. Sabrina é uma menina muito inteligente. Inteligente é uma característica, então é um adjetivo. Que sorvete gostoso! Gostoso é uma qualidade do sorvete. Essa foi uma boa ideia. Boa é o adjetivo, está caracterizando a ideia, que ela foi uma ideia boa, dando qualidade a ela. Essas palavras são adjetivos. Os adjetivos, assim como os substantivos, eles também podem se flexionar em número e gênero. O que seria isso? Da mesma forma como os substantivos. Os adjetivos, eles podem se flexionar em número, ou seja, eles podem se apresentar no singular ou no plural. Por exemplo, bonito, singular, bonitos, plural. Lento, singular, lentos, plural. Então, o adjetivo, ele vai sim ter essa flexão para o singular ou para o plural. E também acontece isso com o gênero masculino ou feminino. Então, o adjetivo, ele pode estar no masculino, como por exemplo, bonito, ou no feminino, bonita. Outro exemplo, feio ou feia. Então, lembrar que o adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também vai estar no plural. Se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se ele for feminino, o adjetivo também vai acompanhá-lo e ele também vai estar no feminino.
Os adjetivos pátrios, que é a novidade que nós estamos vendo essa semana. Eles são aqueles que indicam a origem ou a nacionalidade. Vamos ver os exemplos. Nós temos Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Brasileiro é um adjetivo pátrio, porque ele está dizendo que aquela pessoa veio do Brasil. Está classificando, está dando uma qualidade àquela pessoa de ser brasileira. Isso acontece com as outras. Por exemplo, quem nasce na Argentina, a pessoa que veio da Argentina é um argentino. Ou dos Estados Unidos, estadunidense. Do Ceará, cearense. De Fortaleza, fortalezense. Então, todos esses são adjetivos pátrios, que mostram a origem ou a nacionalidade daquela pessoa. Pode se referir ao país, como é o caso aqui, brasileiro, argentino, estadunidense. Pode se referir ao estado, por exemplo, cearense. E pode também se referir à cidade, fortalezense. E as locuções adjetivas, que são aquelas expressões que têm o mesmo valor que um adjetivo. Por exemplo, minha amiga é de confiança. Minha amiga é confiável. Confiável é o adjetivo e de confiança é a locução adjetiva, que é essa expressão, essa junção de duas ou mais palavras que tem a mesma função que o adjetivo. Vamos agora para a nossa atividade? Abra um livro de vocês, o livro de língua portuguesa, na página 170 a 175. Quero que vocês façam essa atividade, tentem fazer ela sozinhos, tá bom? Então, pausem o vídeo, tentem resolver as questões. Depois que você terminar de tentar resolver todas as questões, você retorna para a gente corrigir juntos. Apenas lembrando que os benefícios de vocês fazerem isso é que você vai ter uma concentração, uma percepção maior, vai absorver melhor o conteúdo, vai ajudar você a memorizar e perceber com clareza quais são os pontos mais importantes do que a gente acabou de estudar. Então, parabéns a todos aqueles que sempre tentam, que sempre pausam o vídeo e tentam fazer essa atividade sozinho. Então, podem pausar o vídeo, nós voltamos para corrigir quando vocês terminarem, tá bom? Agora que vocês já finalizaram, vamos para a nossa correção. Vamos corrigir a página 170. Vamos iniciar na página 170. Toda essa atividade falando sobre adjetivos. Então, página 170, nós temos a primeira questão, que é uma questão de pergunta pessoal, né? Uma resposta pessoal. Ela pede assim: complete as frases caracterizando os substantivos com adjetivos. Atenção à concordância. Então, aqui tem os povos indígenas são. Você vai colocar o que você desejar, né? Eu coloquei só como exemplo, alegres. B. A oca é uma construção. Eu coloquei como exemplo simples. É uma construção simples, feita de madeira e usada por algumas etnias como moradia. Aqui são meus exemplos, minhas sugestões, mas essa resposta é pessoal. Então, você que decide qual resposta você acha melhor. Assim também é a segunda questão, ela também tem uma resposta pessoal. Você vai recortar a foto de um animal e colar aqui nesse quadro. Depois você vai escrever as características aqui. Características essas que podem ser fofinho, peludo, branquinho, pretinho. Você vai escrever, depende do animal que você escolher. Por exemplo, se você escolher um leopardo, uma puma, um tigre, você pode colocar que eles são rápidos,
velozes, são fortes. Se você colocar uma girafa, você pode colocar que ela é grande, né? Que ela é alta. Então, essa resposta também é pessoal, porque vai depender de qual animal você escolheu colar aqui na figura, né? Tá bom? Agora vamos para a terceira questão. A terceira questão já está com as respostas aqui, porque fica mais difícil para mim colocar de um por um, né? Já que são figuras, não é escrito. Mas vamos corrigi-la, tá bom? Que ela pede assim, ó. Classifique as palavras das frases a seguir utilizando os códigos correspondentes. Observe o exemplo. Então, onde for substantivo, a gente coloca o círculo. Onde for um artigo, o triângulo. E onde for um adjetivo, um quadrado. Aqui teve o exemplo, né? O item A já é um exemplo. O item B, C e D, nós vamos completar. É bem interessante essa parte da tarefa, né? Essa parte da atividade, porque ela nos mostra como nós agora já somos capazes de identificar o que é cada uma daquelas palavras, de classificar as palavras dentro das frases, né? Porque nós já estudamos o que é um substantivo, nós já estudamos o que é um artigo, nós já estudamos o que é agora, né? Um adjetivo, mas nós já estudamos o que é preposição, só está faltando o verbo, né? Para a gente completar aqui a maioria das frases. Então, aqui está a sequência das correções, tá bom? Aí vocês podem corrigir no livro de vocês, se vocês desenharam corretamente nessa sequência, tá? Caso precisem, por favor, pausem o vídeo e quando vocês terminarem, aí vocês dão play e voltam, que a gente está aqui para corrigir o restante. Vamos para a página 172? A quarta questão, que é a que está na página 172, ela diz assim: reescreva as expressões passando-as para o feminino plural. Então, nós vamos fazer a flexão tanto de gênero como de número. Vamos passar para o gênero feminino e para o número plural. A primeira frase, a do item A, ela diz assim: o aluno aplicado. Como é que fica? As alunas aplicadas. Item B, um cantor excelente. Como fica? Umas cantoras excelentes. Item C, o idoso feliz. Como fica? As idosas felizes. Item D, um gato branco. Como fica? Umas gatas brancas. Item E, o homem bondoso. Como é que fica? As mulheres bondosas. Então, aqui nós fizemos essa mudança tanto de gênero como de número. A quinta questão também é uma questão de resposta pessoal. Ela pergunta: observe a imagem e complete a frase com adjetivos. A casa é... Você pode colocar o adjetivo que você observou nessa casa. Como exemplo, eu coloquei: a casa é grande, bonita, conservada. Aí você coloca como você desejar. Eu apenas trouxe alguns exemplos, tá bom? Vamos passar para a página 173. A página 173, ela já fala sobre os adjetivos pátrios, né? Que são esses que nós vimos hoje, que são esses adjetivos que mostram a origem ou a nacionalidade. E aqui na primeira questão ela pede: observe o adjetivo pátrio das capitais brasileiras e complete o quadro com o local de origem. Veja o exemplo. Então aqui a gente vai completar o que está faltando. De um lado é o local de origem e do outro é o adjetivo.
Então, nós vamos colocar todos os locais de origem que estão faltando aqui. Lembrando que estamos falando de cidades, né? Nós estamos nos referindo às cidades brasileiras, às capitais brasileiras, tá bom? Aqui, olha, o adjetivo pátrio como exemplo, né? Aracajuense é aquele que nasceu ou que vem, né, de Aracaju. Agora o próximo, belenense, Belém. Belo Horizontino, Belo Horizonte. Boa Vistense, Boa Vista. Brasiliense, Brasília. Campo Grandense, Campo Grande. Cuiabano, Cuiabá. Curitibano, Curitiba. Florianopolitano, Florianópolis. Fortalezense, Fortaleza. Goianiense, Goiânia. Pessoense, João Pessoa. Macapaense, Macapá. Maceioense, Maceió. Aí aqui tem dois, né? Manauense ou Manuara. Nós sabemos que esses são os de Manaus. Natalense, Natal. Palmense, Palmas. Porto Alegrense, Porto Alegre. Porto Velhense, Porto Velho. Recifense, Recife. Rio Branquense, Rio Branco. Carioca, Rio de Janeiro. Lembrando que aqui estamos falando da cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro já é outro, certo? Então, quando é da cidade do Rio de Janeiro, é carioca, tá bom? Aí nós temos aqui Soteropolitano, Salvador. São Luizense, São Luís. Paulistano, São Paulo. Novamente, a mesma coisa do Rio de Janeiro. São Paulo aqui é a capital de São Paulo. A cidade de São Paulo é paulistana. Porque nós temos o estado de São Paulo, assim como temos o estado do Rio de Janeiro. E quando nós falamos, né, do adjetivo pátrio, que se refere ao estado de São Paulo, não é paulistano. A gente vai já ver qual é, tá? Agora o próximo, teresinense, Teresina. E vitoriense, Vitória. Certo? Vamos passar a página. Aí daqui a pouco a gente vai ver os dos estados. A segunda questão, que é aqui da página 154, também tem respostas pessoais. Ela pergunta assim: complete as frases com adjetivos pátrios. Observe o modelo. Minha tia nasceu em São Luís, ela é são luisense. E aqui, cada um desses itens são respostas pessoais de vocês. Eu coloquei aqui as minhas só para mostrar como seria, mas vocês vão colocar pessoal de vocês. Não dá para errar, porque nós vimos aqui todos os adjetivos pátrios de cidade, né? Então, eu coloquei como exemplo assim: eu nasci em Fortaleza, eu sou fortalezense. Quem de vocês também, assim como eu, tiver nascido em Fortaleza, vocês podem colocar assim: meu professor nasceu em Fortaleza, ele é fortalezense. C. Minha mãe nasceu em... A minha mãe, no caso, nasceu em João Pessoa, ela é pessoense. Mas aí você vai colocar a da sua mãe, tá bom? Aqui no caso do meu professor, se você for colocar a mim, não for colocar o tio Alan ou o tio Manel, você coloca a Fortaleza, porque eu sou daqui de Fortaleza mesmo, tá bom? Vamos para a terceira questão.
Terceira questão, vocês devem ter respondido no caderno. Ela é bem ampla, mas é muito bom a gente levar em conta toda ela para a gente aprender esses adjetivos pátrios agora referentes ao Estado, tá bom? Então, vamos lá para a terceira questão. Ela diz assim, observe o mapa do Brasil e no caderno, escreva os adjetivos pátrios correspondentes aos estados brasileiros e ao Distrito Federal. Então, aqui nós temos todos os estados, só o símbolo, né? Só a sigla, e nós vamos ver o adjetivo pátrio referente a cada um desses estados. Vamos lá começar por regiões, para a gente ir se organizando. Vamos começar aqui, Amazonas, amazonense. Aqui, RO, Rondônia, rondoniano. AC é Acre, acreano, acriano. Ainda está em discussão, né? Você pode utilizar por enquanto os dois, acreano, que é o que os acreanos querem continuar usando, e o acriano, que seria o da nova regra ortográfica, tá bom? Coloquei os dois em respeito mesmo aos acreanos, tá bom? Vamos para o próximo. RR, Roraima, né? Roraimense. Pará, paraense. Amapá, amapaense. Maranhão, maranhense. Piauí, piauiense. Tocantins, tocantinense. Ceará, cearense. Rio Grande do Norte. Tem dois. Você pode utilizar Rio Grandense do Norte ou Potiguar. Paraíba, paraibano. Pernambuco, pernambucano. Alagoas, alagoano. Sergipe, sergipano. Bahia, baiano. Espírito Santo, também tem dois. Espírito Santense ou capixaba. Minas Gerais, mineiro. Agora chegamos no Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, quando era cidade, era carioca. Agora, Rio de Janeiro, quando se refere ao estado, fluminense. São Paulo, viu que lá era paulistano e agora é paulista. Então, quando é de São Paulo, o estado de São Paulo é paulista. Santa Catarina, catarinense. Rio Grande do Sul, parecido lá com o Rio Grande do Norte, né? Rio Grandense do Sul. Mas também tem um outro que é gaúcho. Esses grandões parece que eles sempre escolhem um outro, né? Para simplificar. Rio Grandense do Sul ou gaúcho. Paraná, paranaense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Mato Grosso, Mato Grossense. Goiás, goiano. E, para finalizar, Distrito Federal, brasiliense. Assim como Brasília também é brasiliense, Distrito Federal também é brasiliense. Tá bom? Assim, nós aprendemos todos os adjetivos pátrios, tanto dos estados como das cidades do nosso Brasil. Então, ficou fácil para a gente fazer toda aquela questão, né? Essa questão 2 aqui, que pede para a gente dizer de onde é que veio. Não tem como errar, porque a gente agora já aprendeu todos esses adjetivos pátrios, tá bom? Vamos agora para a página 175. A página 175, ela fala sobre esses plurais, né? E nós vamos ver que a primeira questão, ela diz assim: leia esta frase e passe para o plural a palavra destacada.
Eu conheço a origem do povo brasileiro. A palavra destacada é origem. Qual é o plural de origem? Origens. O pontinho pergunta: como se formou a palavra origem? Como é que se formou o plural dessa palavra? Se formou quando a gente substituiu a letra M pelo NS. Segunda questão. A segunda questão, ela diz assim: agora escreva o plural destas palavras. Temos várias palavras aqui para a gente poder escrever o plural de cada uma delas. E tem A, pudim, plural, pudins. B, álbum, álbuns. C, trem, trens. D, instrumento, instrumentos. E, transporte, transportes. F, ponto, pontos. Terceira questão. Leia as palavras abaixo e separe as sílabas. Item A, homens, homens. B, jardim, jardins. C, construir, construir. D, instituto, instituto. E, monstro, monstro. F, álbuns, álbuns. Quarta questão. Siga as pistas e encontre as respostas. Dica: todas as palavras devem ter vogal seguida de NS. Item A. Cumprimento dirigido às pessoas quando comemoram o aniversário. O que a gente fala? Parabéns. B. Contrário de opaco. Transparente. C. Plural de bem. Bens. Ficou fácil com essas dicas, né? Assim, nós finalizamos a correção dessa nossa atividade que nós fizemos agora como AC. A APC, que é da caligrafia, nós vamos corrigir só na próxima semana. Assim finalizamos a nossa aula de português da semana. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!